Olá, meu amigo, minha amiga. Estou postando esse vídeo no domingo, dia 7 de junho de 2020, na parte da manhã, porque hoje é um dia de manifestações programadas. Eu queria analisar com vocês e eu queria anunciar também que a nossa live com o professor Giraldelli será às 19 horas, justamente para a gente poder também acompanhar o que vai acontecer durante o dia, né? E fazermos nossas reflexões e ver se vai surgir algum fato novo, né? O que surgirá nesse panorama. E você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva no nosso portal, porque o nosso portal sempre faz análises críticas de muitas coisas que estão aí e muitas que os meios de comunicação escondem da gente. Bom, gente, se inscreva, dê o joia, enfim, aquele protocolo todo, né? Gente, muitas pessoas perguntaram se eu vou a alguma manifestação. Bom, o coração está querendo ir, o meu espírito está querendo ir, mas a razão está me contendo, né? Porque se a gente tem falado o tempo todo que a gente se preservar, a gente não circular, a gente não ajudar a espalhar os vírus, é o que nós devemos fazer, é um dever nosso, é um dever para com as outras pessoas, então fica complicado a gente ir para uma manifestação que está sendo muito induzida para que nós compareçamos nesse tipo de evento por conta do outro lado, esses lados neofascistas mais radicalizados, esse bando de pessoas perturbadas que ficam caçando comunistas, caçando o Foro de São Paulo, coisas que só estão nas cabeças dessas criaturas, e são criaturas muito violentas, né? São bárbaros de uma maneira geral. Então, a gente deve evitar esse tipo de situação. Isso tem provocado, inclusive, a mobilização dos órgãos de segurança, né? Como é que você disciplina esse tipo de encontro, se é que poderíamos dizer assim, que o nome disso é encontro. Então, o ideal é que a gente não compareça a esse tipo de ambiente, a gente use a nossa razão. Eu vi até um vídeo do Emicida, que é um cantor, um compositor de rap, enfim, onde ele atesta que a Covid aqui no Brasil não é simplesmente uma doença democrática como a gente pensa que ela é, né? Ou que ela seria. Porque no primeiro mundo ela pegou gente de vários segmentos, mas as diferenças sociais no primeiro mundo, na Europa, são muito maiores, né? Em países como nos Estados Unidos, a percepção é que a doença atingiu as pessoas mais pobres, os latinos. Nos países de terceiro mundo está acontecendo isso, e no Brasil, fundamentalmente, a doença deixou de percorrer ali os setores econômicos de famílias de classe média, média alta, e passou para atacar pessoas do subúrbio, que são as pessoas que mais sofrem, as pessoas de periferia, que mais se contaminam, que mais dificuldades têm, dificuldades materiais, dificuldades logísticas, já tem a saúde também com uma série de situações que facilitam a expansão da doença. Então ele chama atenção que essa doença ela está rumando cada vez mais para os subúrbios, então nós temos que nos proteger. Ele mostra como as populações negras seriam as mais afetadas com a expansão desse vírus. Mas os bolsonaristas, de uma maneira geral, esses fundamentalistas, esses loucos, eles estão a fim de cadáveres. Eles não se contentam com os cadáveres que Bolsonaro está produzindo às custas do povo brasileiro no cotidiano. Eles querem um cadáver, eles querem uma pessoa morta numa manifestação dessa. É uma pessoa de preferência uniformizada, com camisa de Bolsonaro, para eles martirizarem essa criatura e fazer dessa criatura um ícone para o endurecimento de várias questões. Então, o Emicida, quando ele faz o alerta que podem ter pessoas infiltradas, que a gente não tem um nível de organização para estar nesse tipo de manifestação, e que essa manifestação não é uma micareta, não pode ser considerada como um evento festivo e necessita, portanto, de muita organização, é necessário a gente ter muita atenção. Então, por conta disso, eu não irei, mas certamente algumas pessoas tentarão se organizar para fazerem manifestações, se preservando da melhor maneira possível. O que eu posso sugerir é que todo mundo fique com câmeras de celular o tempo todo ligado e registrando qualquer tipo de movimento suspeito, que sejam movimentos de destruição de patrimônio, de atingir pessoas, de provocar confusões, para que isso seja bem explicitado e registrado no dia seguinte.
porque o dia seguinte, dependendo do que acontece, a manipulação dos dados ela é muito grande. Bom, e no meio dessa história toda, o que a gente está tendo contra o Brasil, além dessas situações todas? Em primeiro lugar, essa declaração de Trump que Bolsonaro está governando um país de uma forma tal que está matando muito mais gente do que deveriam estar morrendo aqui no nosso país, né? Ele disse que se os Estados Unidos estivessem adotando o mesmo modelo que o Brasil, lá eles teriam até 25 vezes mais mortos do que eles têm hoje. Portanto, se a gente analisasse esse pensamento de Trump em sentido contrário, se o Brasil, se Bolsonaro, que é o vassalo, é o funcionário do mês, tivesse copiado Trump, o Brasil teria, portanto, 25 vezes menos pessoas mortas no nosso país, né? E o que nós temos de retribuição em relação a isso? Bom, eu peguei aqui no estado de Minas essa matéria aqui, que internautas chamam atenção pelo fato de Trump não seguir Bolsonaro no Twitter. A gente não sabia se o Trump seguia, se ele já seguiu alguma vez o Bolsonaro. O Bolsonaro segue o Trump, mas o Trump não tá nem aí para Bolsonaro, para vocês verem o nível de importância que Trump está dando para o Bolsonaro. E o pior de tudo foi essa notícia agora, né? Está no Infomoney, mas está em outros organismos de comunicação também. Em ação inédita, Comitê da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos se opõe a acordo econômico com o Brasil. Gente, 24 deputados do Partido Democrata fizeram uma carta onde eles expõem, nessa carta dirigida às principais autoridades econômicas norte-americanas, ao governo americano, a não recomendação de negócios entre Brasil e Estados Unidos, porque o Brasil infringe direitos humanos, como está sendo demonstrado na pandemia, e está infringindo direitos ambientais também. Isso nunca aconteceu na Câmara dos Deputados norte-americanos. Então isso é para vocês verem o tamanho do problema que esse governo homicida está causando no presente e está causando muito mais lá no futuro. E enquanto isso está acontecendo, né, no plano externo, o que Bolsonaro tem feito para resolver os nossos problemas? Bom, se é que a gente pode dizer que ele está fazendo alguma coisa, né? Quando a gente vê esses filmes americanos, quando vai ter algum assalto, vai ter alguma bandidagem, algum crime, né? Eles vão nos esgotos da sociedade, nos lugares mais putrefatos, contratarem, recrutarem as pessoas para o crime. E o que faz Bolsonaro? É mais ou menos isso. Quando ele quer destruir o povo brasileiro, quer fazer alguma coisa contra o povo brasileiro, ele vai atrás de delinquentes, aonde ele pode. Infelizmente, ele consegue a ajuda de delinquentes de farda e delinquentes do mundo civil. Porque não dá para a gente dizer que uma pessoa que vai no cargo, aceita o cargo para ser um ministro da saúde, que não tem competência nem para prescrever um sorrisal, que esse cara não seja uma pessoa de má índole, uma pessoa de má fé, que ela não esteja ali só por dinheiro. Porque enquanto ele está ocupando esse cargo e na ocupação desse cargo ter colocado uma penca de militares como se fosse um batalhão, os números da Covid no Brasil continuam a subir de uma forma assustadora. A única coisa que tem feito esse ministro é bobagem. As únicas coisas são coisas erradas. Coisas que vão depor contra a vida dele pelo resto da vida. Embora ele esteja ganhando agora um dinheirinho melhor como ministro, pago com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, e eu tenho direito de fazer essa crítica. Se isso chegar até o ministro, não adianta ele ficar chateado, os militares que estão no governo ficarem chateados porque eles são corruptos morais, na medida que eles estão trabalhando num governo que está assassinando brasileiros. E para dourar essa pílula, o que o governo Bolsonaro fez foi recrutar mais um delinquente. Recrutou um delinquente, dono de uma rede de escolas de língua, né, língua inglesa, e também dono também de redes de lojas de produtos naturais, produtos naturebas. E o que veio essa criatura fazer no governo Bolsonaro? Ele veio com a missão de diminuir os números das estatísticas dos mortos pela Covid. Isso está criando um pandemônio geral nas comunidades científicas, entre os secretários de saúde dos estados e dos municípios, porque é uma aberração
uma pessoa que não é da área, ele simplesmente vir para o governo afirmando que esses números estão superdimensionados. Qual é a competência, qual a capacidade? Ele tem bola de cristal? Ele prevê futuro? Ele está indo em cemitério? Ele vai em cartórios ver quantas pessoas estão morrendo? Gente, no Brasil a gente tem muito mais pessoas morrendo esse ano de 2020 que no ano de 2019, mas muito mais gente. E os números das pessoas que estão sendo apontadas como mortas pela Covid é um número muito menor. Então, se esses números forem auditados de fato, as pessoas mortas pela Covid no Brasil serão em número muito maiores. A menos que essa pessoa que está vindo para o governo Bolsonaro tenha o dom da ressurreição, consiga trazer pessoas que morreram à vida novamente, ele não vai conseguir baixar esses números. Quem sabe ele consegue trazer meu tio, que foi morto pela Covid, professores queridos que já morreram por conta da Covid, eu vou ter que dar o braço a torcer, né? Aí será uma coisa divina. E para fechar o programa, falando em coisas divinas, o pessoal ligado às igrejas de uma maneira geral, eles também têm uma goela muito larga, né? Tem uma matéria aqui no UOL que mostra que TVs católicas, evangélicas e comerciais passam pires no governo. Eles estão indo todos a Brasília, tentando se articular como podem para arrancar uma grana da Secretaria de Comunicação Social. Coincidentemente, nós vimos o registro que essa semana, né, que é ontem, que o bispo Malafaia teve lá também com R.R. Soares, lá em Brasília, para orar pelo presidente e orar contra a Covid. Olha, esse troço de orar contra a Covid não está dando muito certo, não. O presidente está se ajoelhando, mas ele não faz nada, ele não transfere verba, ele não educa, não ajuda a educar a população e os números vão aumentar. Então vou deixar gravado esse programa hoje, dia 7 de junho de 2020, com a promessa do bispo Malafaia, o pastor Malafaia. Eu nunca sei qual é a patente dele, ele está orando aqui, mas ele se mete em política, né? E aquela história, né? Por que ele não orou onde ele estava? Precisava ir lá falar com o presidente, levar outros pastores? A palavra de Deus só serve quando ela é colocada no ouvido? Vamos ver aqui. O país não vai ser destruído por ninguém. Esse país não vai falir. Eu quero declarar que tem milhões de pessoas que estão orando e que Deus vai surpreender, vai confundir, vai deixar a gente de boca aberta, dizendo como é que aconteceu isso? Como é que esse país saiu disso? É para ninguém entender, para que Deus seja glorificado. Amém. Eu quero informar que todos os inimigos dessa nação, que todos os planos escondidos Deus vai trazer à tona, vão ser confundidos, vão ser envergonhados e vão cair por terra. Gente, o Malafaia é um capítulo à parte, né? Eu já coloquei vídeo para vocês aí. Ele andou com o presidente para cima e para baixo. Foi até em blitz lá no Piauí, estava lá o Malafaia com ele do lado, o blitz da Polícia Federal lá na rodovia. Mas segundo o Malafaia aqui, Deus, ele gosta de fazer uma sacanagem com o povo de uma maneira geral. Ele gosta de confundir, né? Ele fica lá bolando um jeito de confundir a sociedade. Então ele bota uma pandemia aqui, uma catástrofe aqui, um presidente doido aqui. A gente fica na miséria, fica todo mundo desesperado para Deus surpreender o povo brasileiro um pouco mais à frente. Isso já aconteceu em algum lugar? Será que nós estamos diante de um milagre que a gente não sabe? Malafaia está dizendo que tem forças ocultas, forças estão escondidas e vão ser colocadas para fora. Malafaia, você anda meio em débito com os fiéis, porque eu tenho um vídeo seu de 4 anos atrás, onde você promete que as pessoas que vão depositar ali o valor de um aluguel, as pessoas desesperadas, os desempregados, as pessoas que não têm casa, que estão numa situação de dificuldade, se elas fizerem esse sacrifício, elas receberão uma casa. Era para ter uma explosão imobiliária no Brasil, só que a gente tem visto exatamente o contrário, cada vez mais as pessoas pobres passando mais necessidades. Então, gente, tem muito salafrário para tudo quanto é lugar, né? Eu não posso fechar o programa sem falar também de um outro grupo de salafrários, já que a gente está falando de todos eles. Aqui são já os salafrários que se autodenominam católicos. Fizeram também uma live com o presidente da República para poder passar o pires. Vamos pegar um trechinho aqui, vamos lá. A radiodifusão está precisando das rádios AM e uma programação de verdade, uma programação que valoriza a família. Portanto, presidente, nós temos muito em comum.
Nós queremos muito colaborar com uma comunicação verdadeira, transformadora. Nós acreditamos na transformação da sociedade pela comunicação, presidente. E é por isso que nós precisamos do seu apoio. Nós precisamos que aquilo que o senhor sempre disse, que é prestigiar os veículos de comunicação que dão valor às famílias, que dão valor... Então, gente, não são só os que se autodenominam evangélicos, não. Os que se autodenominam católicos também estão passando o pires e tem muito crápula, tem muito salafrário no meio dessa história que construiu empresa privada, coloca o seu negócio apontado para um público católico, um público de família, mas eles gostam muito de dinheiro, eles gostam muito de capital. Se você tentar fazer algum projeto com uma TV dessa católica, meu amigo, se você não tiver dinheiro, você não passa nem na porta. Eu sei do que eu estou falando. Gente, então, são essas as reflexões de hoje para vocês conversarem com seus amigos. A nossa live com o professor Giraldelli será às 19 horas hoje, domingo. Será certamente muito interessante porque ele é polêmico e eu não me poupo nas perguntas também que faço aos nossos convidados, né? Ou não poupo os convidados das perguntas, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a crescer tanto. Até lá, tchau.